Tá voando, bom dia, tudo bem? Vamos lá? Vamos para o nosso segundo bimestre, páginas de 2 até a página 17, tudo bem? Capítulo 3, a gente vai estudar aí a ideia do Sol, da Terra e Lua, tudo bem? Turminha, aí não tem muito cálculo, tá? Aí é mais teoria, sabe? Porque da Lua, crescente, minguante, decrescente, aí só teoria. Tá bom? Não tem muito cálculo. Vamos lá. Começamos nossa aula aí. Deixa eu tentar passar aqui pro lado. Aqui. Modelos cosmológicos, tá? Nossa primeira parte aí. Existem dois modelos cosmológicos, tá? Que é o geocêntrico e o heliocêntrico. Vocês já estudaram isso daí em geografia. Vamos lá pro modelo geocêntrico. No modelo geocêntrico, o planeta Terra encontra-se no centro desse sistema e os demais corpos celestes apresentam órbitas concêntricas em relação à Terra. Defendido por Aristóteles, esse modelo não conseguia, explicar a variação do tamanho e de velocidade de alguns planetas. Realizavam durante o ano. Ptolomeu melhorou o modelo geocêntrico colocando epiciclos nas órbitas dos planetas diferentes. Esse modelo conseguia descrever o movimento dos planetas, mas tornava os cálculos complexos. Então vamos lá, eu tinha aqui o modelo do planeta Terra, tá? Eu tenho aqui a órbita de epiciclo, epiciclos, tá? Ela é essa vermelhinha aqui, tá? Que ela faz essa volta toda. E eu tenho um planeta aqui. Dentro dessa ideia, ele me dá o quê? O modelo de Ptolomeu, tá? Que é um modelo geocêntrico. Ele faz o quê? Ele insere a Terra próxima ao centro da órbita dos planetas, tá? Então a Terra está aqui e ela está próxima ao centro de órbita de outros planetas, tá bom? No modelo heliocêntrico, o modelo heliocêntrico é onde o Sol encontra-se no centro do sistema solar e os demais planetas apresentam órbitas concêntricas em torno do Sol. Esse modelo foi defendido por Nicolau Copérnico. Muitos outros cientistas trabalharam posteriormente no modelo heliocêntrico, entre eles o James Kepler, que vocês vão estudar sobre ele, o qual, ao utilizar os dados precisos obtidos por Brahim, concluiu que as órbitas eram elípticas, em vez de circulares, e que o Sol estava em um dos focos dessa elipse. Então eu tenho aqui, eu tenho o planeta, nosso planeta, e eu tenho o Sol. Correto? Olha o foco do Sol tá onde, Olha ele aqui, o foco dele. Tudo bem? Esse já é o meu modelo heliocêntrico, tá? É onde o sistema solar se encontra no centro dos planetas. Beleza? Daí tá fácil. Isso daí é teoria. As leis de gravitação. Leis de gravitação, sempre quando a gente pensa em gravidade ou forças, a gente sempre vai falar de Newton. Tudo bem até aí? Leis de gravitação. A observação dos fenômenos naturais sempre causou grande fascínio ao ser humano, e isso não foi diferente com os objetos em queda livre. A busca pela explicação da queda dos corpos, facilmente perceptível em nosso dia a dia, teve várias etapas, até que chegássemos às definições atuais. As primeiras sistematizações realizadas pelos filósofos na Grécia Antiga estabeleciam que os objetos pesados caíam mais rápido do que os leves. Isso obedecia a uma regra pré-estabelecida de que objetos terrestres procuravam o seu lugar natural na Terra. Na Idade Moderna, que foi no século XV, elaborou-se o conceito da gravidade, concluindo que os corpos caem devido à ação de uma força atrativa exercida pela Terra, e não porque buscam seu lugar natural. Com isso, percebeu-se que o tempo de queda independe da massa dos corpos. Tudo bem?
Eu posso ter algo pesado e algo leve. Esse algo leve pode cair ao centro da Terra mais rápido do que esse algo pesado. Tudo bem? E depende da massa dos corpos, independe do peso. Beleza? Segundo a lenda de Isaac Newton, estava descansando debaixo de uma macieira quando observou a queda de uma maçã. Ao olhar para o céu, ele o questionou sobre os motivos de os objetos caírem na Terra. Teria relação com o fato de a Lua orbitar a Terra. Primeira lei de Kepler, tudo bem? É a lei das órbitas. Então, sempre quando a gente tratar da primeira lei de Kepler, é a primeira lei das órbitas. O que é? Kepler utilizou os dados de observação do planeta Marte, coletados por Tycho Brahe, porque era o planeta que apresentava o maior número de informações registradas, sendo possível traçar a órbita da Terra a cada período sideral. E a própria órbita de Marte. No caso da órbita do planeta Terra, ela se ajustava perfeitamente ao formato de uma circunferência, com certa excentricidade em relação ao Sol, isto é, revelava que o Sol estava deslocado no centro da circunferência. Aqui, ó, o Sol deslocado do centro da circunferência. O centro da circunferência está aqui, e ele está deslocado para cá, para o canto, correto? A ponta dessa circunferência. Isto é, revelava que o Sol estava deslocado ao centro da circunferência, e isso resultava em uma diferença entre a menor e a menor distância da Terra. Tá? O que é um período sideral? Período sideral é o tempo em que o planeta leva para completar uma volta completa de 360 graus em torno do Sol. Tudo bem? Então, isso é um período sideral. A primeira lei de Kepler aí que vocês devem grifar é o quê? A primeira lei de Kepler é sobre as órbitas dos planetas. Cada planeta move-se em torno do Sol em uma órbita elíptica, em que o Sol ocupa um dos focos da elipse. Acabou. Isso vocês têm que ter de cabeça, porque cai em vestibular, isso cai em prova. Segunda lei de Kepler é a lei das áreas. Vamos lá. Um dos grandes problemas de Kepler era explicar a variação da distância percorrida por Marte no mesmo intervalo de tempo quando estava mais próximo do periélio, tá? Ou afastado do afélio, do Sol. A conclusão para esse fenômeno foi: quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade do planeta na órbita. Olha aqui, ó. Quanto mais longe do Sol, maior seria a velocidade do planeta em relação à órbita dele aí, tá? Temos na imagem. E o que vocês devem anotar e aprender é isso daqui, ó. O resumo da segunda lei. De acordo com a segunda lei de Kepler, a linha reta que une o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Tudo bem até aí? Terceira lei e última, que é a lei dos períodos. Kepler encontrou uma relação entre o tempo que o planeta leva para completar sua órbita e a distância média do planeta em relação ao Sol. A razão do quadrado do período orbital, lembrando que período é dado por letra T maiúscula, do planeta pelo cubo do raio médio, que é o R, de sua órbita é igual a uma constante do que? O período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo. Isso vai me dar o quê? A ideia de constância desse planeta. Tudo bem? O período orbital é o tempo que o planeta leva para completar uma volta em torno do Sol. O raio médio é dado pela metade do comprimento da reta que liga o ponto de afélio e o periélio da órbita do planeta. Tudo bem? Então, aqui nós já sabemos, nós temos uma circunferência, correto? E nós temos um diâmetro. O diâmetro, ele consta da ponta de uma circunferência à ponta de outra circunferência. Quando eu trabalho com a metade desse diâmetro, eu estou trabalhando com a ideia do meu raio. Tudo bem? Por isso que ele coloca aqui, ó, essa formulazinha, ó. Período ao quadrado sobre o meu raio elevado ao cubo. Tem que dar a constância desse planeta. Tudo bem até aí, turminha? Teorias. E por enquanto, tá simples. Vocês têm os exercícios aí para fazer.
tá? Tem que fazendo de acordo com a leitura aí que a gente acabou de fazer. Teoria de gravitação universal, que é aquela ideia dos pesos, tá bom? Que indifere o peso, a massa de um objeto para cair até o solo. Para responder ao questionamento, por que os objetos caem sempre em direção ao chão? Foi necessário realizar muitos estudos durante séculos, buscando uma explicação. Aristóteles constatou por meio de observações que objetos pesados caíam mais rápido do que os objetos leves. Esse pensamento prevaleceu até o século XVII, quando Galileu demonstrou que todos os objetos caem com a mesma aceleração. Todos os objetos caem com a ideia de mesma aceleração. E que a diferença de velocidade entre os corpos leves e pesados observada por Arquimedes era devido à resistência do ar. Tudo bem? Que é a nossa gravidade. Vamos lá. A gravidade é vista como uma forma fundamental da natureza relacionada à força de atração entre todos os objetos que têm massa, tá? Todo objeto que tem um peso, tudo que tem um peso vai ter uma massa. A gravidade é uma força de ação à distância, isto é, sem contato físico, que mantém os corpos celestes em suas órbitas e atrai os objetos sobre a Terra para o seu centro. Olha aqui, ó. Mantém os corpos celestes em suas órbitas e atrai os objetos sobre a Terra para o seu centro. Além disso, quanto maior a massa dos corpos que estão interagindo, maior a força de gravidade. E quanto maior a distância que separa os corpos, menor a força da gravidade. Tudo bem até aí? Grifa até aí o ponto final agora, que isso daqui vai cair em estudos para vocês aí. Beleza? Então, eles têm aqui a representação, ó. 2 corpos de massas diferentes, tudo bem? Caindo para o centro da Terra. Uma representação de Galileu liberando 2 corpos com massas diferentes ao mesmo tempo. No final da queda, os 2 corpos atingem o chão ao mesmo tempo. Nesse experimento, ficou demonstrado que eles caem com a mesma aceleração. Então, independe, tá? Não é porque um é mais pesado e o outro é mais leve que o mais pesado vai chegar primeiro ao centro da Terra. Não. Tudo difere através da nossa gravidade, tá? O que corresponde à nossa gravidade ao tempo de chegada ao centro da Terra. Por final, vocês têm que saber que, segundo a teoria de gravitação universal, se 2 corpos têm massas, eles têm peso, ambos irão sofrer uma força de atração múltipla proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Beleza? Grifa essa partezinha aí também. Vamos para a nossa última parte. Vocês têm atividades aí, hein? Diferença entre massa e peso, tá bom? Sempre quando a gente vai na farmácia, a gente vê muita gente falando assim, eu quero ver meu peso. É poucos. Até na academia você ouve alguém falando assim, eu quero saber a minha massa. Porque ali ele vai saber o real peso dele. Tudo bem? Então vamos ver qual que é a diferença entre os dois aí. No cotidiano, usamos palavras massa e peso como se fossem sinônimos. E não nos preocupamos com o seu significado físico. Mas para os físicos e astrônomos, elas são coisas completamente diferentes. A massa. A massa é uma grandeza física que tem relação com a inércia de um corpo e sua unidade no sistema internacional é a quilograma. Como a massa não varia com a gravidade, seu valor é igual em qualquer lugar no espaço. A massa pode ser determinada por meio de uma balança de comparação. Tudo bem? Então, quando eu vou me pesar, não é peso que se fala, tá? É massa. Eu quero saber a minha massa. Porque a sua massa, se hoje eu peso 47 quilos, então essa massa vai ser indiferente em qualquer lugar que eu estiver, em qualquer planeta. Sua massa sempre será a mesma. Tudo bem? Vamos lá para a ideia do peso. O peso é um conceito totalmente diferente da massa e depende da gravidade do local. O peso é uma grandeza que representa a força gravitacional exercida em um objeto e é chamada de força-peso. Por ser uma força, sua unidade no sistema internacional é medida em newtons.
tudo bem? Sempre quando a gente trabalha com força, Newton. O peso pode ser determinado por meio de um dinamômetro ou uma balança de molas. Tanto o dinamômetro quanto a balança de molas funciona como a atração gravitacional. O peso de P é igual à massa de M vezes a aceleração da gravidade. Então, sempre quando eu quero descobrir o peso de algo, eu vou estar trabalhando com força. Então, eu vou pegar massa vezes gravidade. Tudo bem? Mas, professor, o peso se diferencia da massa somente pelo quilo e força gravitacional? Sim. Mas uma grande uma ideia para vocês terem mais comparação aí. Se você for para a Lua hoje, a gravidade da Terra com a gravidade da Lua é diferente. Isso nós já vimos aí também, correto? Então, você tem um peso aqui na Terra, só que na Lua você tem outro. Só que a sua massa aqui na Terra é a mesma massa da Lua. Tudo bem? Dinamômetro é um equipamento que mede a força diretamente da deformação estética sofrida. Grifem essa formulazinha aí, que sempre quando algum exercício me pedir para descobrir um peso, é massa vezes gravidade. O valor da aceleração da gravidade na superfície terrestre é de aproximadamente 10 metros por segundo quadrado. A aceleração da gravidade não é uma constante universal e depende da massa dos corpos envolvidos. Por exemplo, a atração gravitacional da Lua é 1/6 da atração gravitacional da Terra. Portanto, se fôssemos nos pesar na Lua, olha lá o que eu acabei de falar para você, a nossa massa seria a mesma, mas o nosso peso seria 1/6 do valor medido na Terra. Vocês entenderam? Tá aí, tá fácil. É teoria. Até o momento é teoria. Vocês veem que formulazinha básica de multiplicação, tá? Então, vocês têm exercícios aí pra fazer. Na próxima aula eu volto aí com vocês com mais conteúdos e mais exercício, tá? Vocês tiveram uma aula extra na sexta-feira aí para as correções das atividades, então façam, tá? Eu sempre vou estar mandando essa aulinha extra aí para as correções de vocês, porque nosso bimestre a gente só tem até final de julho. Então eu tenho junho agora para finalizar o 3º capítulo e o 4º para finalizar em julho, tudo bem? Então eu vou mandar uma aulinha extra aí no final desse mês com as correções das atividades. Turminha, estudem, tá? Qualquer coisa vocês podem aí me procurar, podem me chamar e eu vou estar tirando as dúvidas, tá bom?